Oi, pessoal. Então vamos dar sequência à nossa videoaula de distúrbios eletrolíticos com a segunda parte. Começando pelos distúrbios de sódio. E para isso a gente precisa lembrar alguns conceitos importantes. Então, os nossos compartimentos corporais, eles podem ser divididos, em 40% sólido, 60% água, sendo que deste líquido, 2/3 se encontra no líquido intracelular, 1/3 no extracelular. E do extracelular, 80% está no interstício, 20% no plasma. Tá? Lembrando, que esse 60% nós estamos pensando para um homem jovem, para uma mulher jovem em torno de 50%, assim como para um idoso do sexo masculino, e uma idosa em torno de 45% de água que a gente vai encontrar aí na distribuição corporal total. Lembrando que o sódio é o principal componente do extracelular, ao passo que potássio é o principal íon intracelular. E eles estão em íntimo contato, em uma troca através da sódio-potássio ATPase. E justamente por essa troca da sódio-potássio ATPase é que Edelman descreveu já há muitos anos, na década de 80, essa equação onde eu tenho aqui o sódio mais o potássio, intercambiável, dividido pela água corporal total, daria para a gente aproximadamente a concentração de sódio plasmático. Tá? Então, uma coisa que é super importante, toda vez que a gente estiver falando de volume de líquido extracelular, eu posso ter excessos de sódio e isso se refletir com um estado de edema, uma síndrome edemigênica. E eu posso ter depleção de sódio, que vai significar para a gente uma contração do líquido extracelular. Então aqui estamos falando de volemia. Tá? Por outro lado, quando a gente vai avaliar laboratorialmente esse contexto, a gente precisa lembrar do conceito de osmolalidade, tá? Que a osmolaridade plasmática ela gira em torno de 275 a 295 miliosmoles por litro, e a equação que responde por essa osmolaridade seria 2 vezes a concentração do sódio mais a glicose dividido por 18 mais a ureia dividido por 6. E quando falamos especificamente de distúrbios de sódio, laboratorialmente falando, eu tenho a hiponatremia como um reflexo do excesso de água e a hipernatremia como um reflexo da depleção de água. Lembrando que os valores normais de sódio sérico é entre 135 e 145 mEq por litro. E essa regulação da tonicidade, da osmolalidade, ela se dá através da liberação do hormônio antidiurético, do famoso ADH. Então aqui nós temos o intervalo da osmolalidade normal, 275 a 295, porém, a partir de 280 de miliosmoles por litro, eu já começo a ter aqui a liberação da arginina vasopressina, tá? Que seria o hormônio antidiurético. À medida que eu vou liberando esse ADH, a minha urina ela começa a se tornar mais concentrada, tá? E a partir aqui de 288 até 295 é que eu vou ter aqui um estímulo para o meu centro da sede, tá? Esse processo todo se dá através de osmorreceptores e barorreceptores que vão estimular a liberação desse hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético ele é sintetizado na sua forma proativa, lá nos núcleos do hipotálamo, centro supraóptico e paraventricular. Depois, esse pró-AVP vai ser clivado e vai ser transportado aqui até a região de armazenamento, que é a neurohipófise, tá? Para depois ser liberado a partir dos estímulos, como comentamos. Lembrando que esse hormônio antidiurético ele é composto por 3 partes, tá? Uma parte que é a própria vasopressina, a neurofisina e uma glicoproteína que é a copeptina. Essa copeptina ela é mais estável, ela tem uma possibilidade de ser mensurada no plasma. Então hoje nós temos já alguns protocolos que permitem a dosagem da copeptina para fazer os diagnósticos dos distúrbios relacionados à secreção do antidiurético. E o papel desse hormônio antidiurético está relacionado à capacidade de concentração urinária. Então, é algo que vai
regular diluição e concentração. Então, num cenário onde eu não tenho ADH, né, eu tenho aqui os processos, né, os determinantes da filtração glomerular, eu vou fazer, né, um gradiente, vou criar um gradiente de hipertonicidade da minha medula renal, né, e aí essa hipertonicidade, ela seria, né, necessária para a reabsorção de água livre aqui no ducto coletor. No entanto, esse ducto coletor, sem a ação do ADH, ele se torna impermeável. Eu não consigo fazer essa reabsorção de água e, consequentemente, a minha urina fica mais diluída. No entanto, quando eu tenho a presença do meu hormônio antidiurético, da minha vasopressina, esse ADH ele vai se ligar nos receptores V2 e essa ligação vai estimular uma cascata de eventos intracelulares que vão culminar com a expressão e a abertura dos canais de aquaporina do tipo 2. E é através dessa aquaporina do tipo 2 que eu vou ter a reabsorção de água livre. E essa reabsorção de água livre, ela depende desse gradiente de hipertonicidade medular que se criou aqui ao longo do trajeto do néfron. Tá? Então, esse ADH vai permitir que, com essa reabsorção de água livre, a minha urina fique mais concentrada. E duas ferramentas que podem ser utilizadas nesse contexto de avaliação do paciente com distúrbios de sódio. Um deles é o clearance de água livre. Tá? Esse clearance de água livre ele é calculado pelo volume urinário vezes 1 menos a osmolaridade urinária sobre a osmolaridade plasmática. E ele reflete para a gente a capacidade renal de concentração urinária. Então, se esse clearance de água livre ele vem negativo, ele traduz para a gente a necessidade de água, ou seja, o paciente precisa de água. No entanto, se esse clearance de água livre vem positivo, o paciente não precisa de água. Tá? Outra ferramenta é o clearance de água livre de eletrólitos. Então, como é que a gente calcularia esse clearance de água livre de eletrólitos? O volume urinário vezes 1 menos o sódio urinário mais o potássio urinário dividido pelo sódio plasmático. Tá? Esse clearance de água livre de eletrólitos, se vier positivo, ele nos indica uma perda renal, se vier negativo, uma perda extra-renal. Então, aqui são duas ferramentas que podem nos auxiliar na interpretação dos nossos distúrbios eletrolíticos de sódio. Então, a hiponatremia é um distúrbio bastante comum, até 7% dos pacientes ambulatoriais, quase 30% dos pacientes hospitalizados, principalmente no cenário de terapia intensiva. A definição de hiponatremia é pelos níveis de sódio abaixo de 135 e essa hiponatremia ela pode ser classificada de maneiras diferentes. Eu posso classificar se essa hiponatremia ela é sintomática ou assintomática, de acordo com alguns sintomas presentes ou ausentes. Se ela é aguda ou crônica, e eu vou usar como um corte o tempo de 48 horas, tá? Abaixo de 48 horas eu defino como uma hiponatremia aguda, acima de 48 horas uma hiponatremia crônica. Ou pela magnitude, né? Ou seja, entre 135 e 130 eu chamo de uma hiponatremia leve, entre 129 e 125 moderada, abaixo de 125 grave. Tá? Além disso, a gente pode classificar de acordo com a tonicidade e com o status volêmico, como veremos mais adiante. Então, resumidamente, pela gravidade e pelo tempo, 48 horas de corte. Clinicamente, como é que esses pacientes vão se apresentar? Então, com sintomas gastrointestinais, como náuseas e vômitos. O clássico, né, são os sintomas neurológicos, como letargia, ataxia, fraqueza muscular, câimbras, convulsão, coma, né, até depressão respiratória e óbito. E lembrar também que os distúrbios de sódio, né, as hiponatremias, elas estão bastante relacionados também com sintomas osteominerais, fraturas de osteoporose. Isso porque nós temos receptores de ADH no osteoclasto que estimula o aumento da reabsorção óssea. Então aqui já começamos a pensar na etiologia dessa hiponatremia. Então, o primeiro passo é avaliar o status da tonicidade dessa hiponatremia. Se é uma hiponatremia normosmolar, hiposmolar, que seria a hiponatremia verdadeira, ou uma hiponatremia hiperosmolar. Primeira coisa é descartar a pseudo-hiponatremia. Então eu vou buscar se meu paciente tem
o estado de hipertrigliceridemia, uma icterícia ou uma hiperparaproteinemia, as gamopatias monoclonais, porque são elementos que interferem com essa análise do sódio. Se eu não tiver nenhum desses elementos, vou buscar se meu paciente tem hiperglicemia. Se ele tiver, eu vou fazer a correção do sódio pela glicose. Como que eu faço isso? Acima de 100 pontos de glicose, eu vou somar 1,6 para cada 100 acima de 100. 100 de glicose acima de 100. Tá? Corrigindo esse sódio, eu vou avaliar se, mesmo assim, mesmo fazendo a correção, o sódio persiste baixo. Ou se com esta fórmula de correção, o meu sódio se encontra nos valores normais. Tá? Então, a hiperglicemia é a principal causa de hiponatremia hiperosmolar. Além disso, nós temos como causas o uso de manitol intravenoso, uso de monoglobulina EV, tá? Que são as situações mais clássicas, mais comuns na prática clínica. E por fim, quando eu descarto esses dois cenários, eu estou diante de uma hiponatremia hiposmolar, tá? Hipotônica. E aqui, com certeza, com aquela osmolalidade abaixo de 275, como vimos na fórmula. Tá? Próximo passo é avaliar o status volêmico desse indivíduo. Se eu tiver uma hiponatremia hiposmolar hipovolêmica, ou seja, o paciente com status volêmico, com depressão, uma das maneiras, das ferramentas que eu posso utilizar é a dosagem do sódio, tá, da urina, uma amostra isolada desse sódio. Se esse sódio for baixo, abaixo de 20 mEq por litro, eu vou pensar em causas extra-renais, vou pensar aqui em diarreia, algum contexto de obstrução intestinal, por exemplo. Por outro lado, se eu tiver um cenário de um sódio urinário alto, acima de 40, eu vou buscar diuréticos ou pensar na síndrome cerebral perdedora de sal, muito comum nos pacientes aí que fazem TCE, por exemplo. Tá? Por outro extremo, eu posso ter uma hiponatremia hiposmolar, hipotônica, hipervolêmica, ou seja, um paciente que tem um volume arterial efetivo reduzido, que a gente vê nas insuficiências cardíacas, no contexto de cirrose ou síndrome nefrótico. Nesses pacientes eu vou ter um sódio urinário baixo, abaixo de 20. E aqui no centro, as hiponatremias hipotônicas normovolêmicas, onde eu devo pensar sempre num hipotireoidismo e insuficiência adrenal, e como diferenciais a polidipsia primária e a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Tá? Houve uma mudança de nomenclatura recente, agora nós chamamos de a síndrome da diurese, da antidiurese inapropriada. E quais seriam os critérios para essa síndrome da antidiurese inapropriada? Então, eu tenho alguns critérios essenciais. A primeira das coisas, é uma hiponatremia hipotônica, então a osmolalidade plasmática abaixo de 275. Eu devo ter uma osmolalidade urinária acima de 100 miliosmoles por quilo, tá? Uma euvolemia clínica, uma concentração de sódio urinário mais elevado, aqui diverge um pouco na literatura, acima de 30 ou acima de 40, tá? Não ter alterações adrenais, tireoidianas, pituitárias ou insuficiência renal, alterações de função renal, e não posso estar usando agentes diuréticos, aqui principalmente diurético tiazídico. Tá? Quais são os critérios suplementares, que eles podem ou não estar presentes? Eu posso ter um ácido úrico mais baixo, classicamente abaixo de 4 mg por decilitro, uma ureia sérica mais baixinha, também abaixo de 21,6 mg decilitro. Tá? A falha na correção dessa hiponatremia depois da administração de solução salina, o que nos ajuda a diferenciar da síndrome cerebral perdedora de sal. Só lembrando que a síndrome cerebral perdedora de sal é num contexto de hipovolemia clínica. Tá? Outro dado interessante, a fração de excreção de sódio acima de 1%, algumas literaturas apresentam para a gente acima de 0,5%, fração de excreção de ureia acima de 55%, fração de excreção de ácido úrico acima de 12%, tá? E correção da hiponatremia através da restrição hídrica. Então, esses seriam alguns dados que nos ajudam a corroborar com a hipótese clínica da SIAD. Como as principais causas da SIAD, a gente tem que lembrar de algumas neoplasias, principalmente o carcinoma aqui de pequenas células pulmonares ou mesotelioma, mas também neoplasias de trato gastrointestinal, geniturinário, linfomas, sarcomas. Doenças pulmonares, então qualquer uma das infecções, sejam elas virais, bacterianas, formação de abscesso, tuberculose, aspergilose, tá?
é, infecções de sistema nervoso central, ou ainda alterações estruturais de sistema nervoso central, como um sangramento, por exemplo, tá? Uma trombose de seio cavernoso, são as principais etiologias da secreção, da síndrome, né, da antidiurese inapropriada. Além disso, né, temos algumas drogas classicamente relacionadas à SIAD, como os inibidores da recaptação seletiva de serotonina, os antidepressivos tricíclicos, a carbamazepina, a ciclofosfamida, tá? Êxtase, né, também está bastante relacionada com essa alteração. Lembrar também de alguns opioides, IBP, os inibidores de bomba de próton, no seu uso agudo, principalmente o omeprazol, nós temos vários relatos de caso na literatura, e até mesmo o uso do IECA e do BRA já foi relacionado à causa de SIAD. Não se sabe muito bem o mecanismo fisiopatológico, mas são drogas importantes para a gente lembrar que podem estar relacionadas aí com a hiponatremia. E aqui mostrando alguns tipos de SIAD já descritos, né? Então, na letra A e na letra C, nós temos os SIADs mais clássicos, porém, nós temos um outro tipo, que é o B, onde eu tenho um estímulo para a liberação do ADH, mas esse estímulo ele acontece muito antes, né, da, da, do aumento da osmolaridade sérica, tá? Então, seria um contexto de um desvio do sensor, mas essa capacidade de diluição, concentração urinária estão preservadas. A gente chama isso de reset osmostat. Tá? Um outro padrão descrito, né, que é o tipo D, chamado também de SIAD nefrogênico, na verdade é uma mutação, é um ganho de função dos receptores V2. Tá? E a gente tem ainda o tipo E, né, que é aqui representado por essa reta, onde baroreceptores eles percebem a hipovolemia e liberam o ADH. A hora que eu dou volume, eu paro de ter essa liberação. Tá? É chamado também de reset barostat. Então vejam aqui a comparação, né, do que seria o esperado no normal, tá, comparado com esses outros padrões. Tá? E isso foi um dos motivos pelos quais houve a mudança, né, de nomenclatura. Então nem sempre eu vou ter um aumento na produção e na liberação do ADH. Tá? Eu posso ter aqui outros tipos de alteração, outros padrões de alteração. Por isso que a nomenclatura mudou para secreção, síndrome da antidiurese inapropriada. Pois bem, e agora vamos ver como é que a gente vai tratar essa hiponatremia. Então, a primeira coisa, nós vamos dividir esse tratamento em duas partes. Em primeiro momento, como é que a gente vai tratar uma hiponatremia crônica? Então, a base do tratamento de uma hiponatremia crônica é a restrição hídrica, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Além disso, né, eu posso utilizar a furosemida, né, ou compostos aqui de cloreto de sódio oral, tá? A furosemida na dose de 40 mg dia e o cloreto de sódio de 2 a 6 gramas por dia, tá? Uma alternativa seria usar a ureia oral de 15 a 60 gramas por dia, né, com a ideia da gente estimular uma diurese osmótica, aumentando aí o clearance de água livre. Porém, é um uso bastante limitado porque é muito pouco palatável. Uma alternativa descrita, né, na literatura é a champanhe belga, tá? Que é uma formulação onde eu utilizo 10 gramas de ureia, 2 gramas de bicarbonato de sódio, 1,5 grama de ácido cítrico, 200 miligramas de sucrose, né, e dissolvido aqui. Ou seja, essa fórmula, né, ela é mais utilizada quando eu preciso fazer essa reposição em crianças, adolescentes, né, onde é mais difícil, né, a ingestão de algo não muito palatável. Outra opção terapêutica para essas hiponatremias crônicas, né, são os vaptanos, que são antagonistas da vasopressina. Eles teriam um papel de se ligar ao receptor V2, lá na membrana basolateral da célula principal, fazer uma mudança de conformação, né, desse receptor V2 e, consequentemente, reduzir os canais de aquaporina do tipo 2 da membrana luminal. No entanto, o papel desses vaptanos ele é bastante restrito, né? Quando a gente avalia aqui as recomendações, né, por guidelines, a gente vê que o guideline europeu não recomenda, né, os vaptanos, mas o guideline americano, né, ele traz para a gente aqui como alternativa, né, o vaptano nos pacientes com uma hiponatremia euvolêmica assintomática ou ainda naqueles pacientes com hiponatremia hipervolêmica assintomática.
No entanto, nós temos uma limitação logística, né? Nós não temos Vaptano comercializado no Brasil, né? Alguns locais a gente consegue fazer uma importação, né, desse sal vindo da Índia, mas extremamente caro e com muito efeito colateral. Tá? E esse estudo aqui, né, publicado em 2012 no CIJASN, ele foi bem interessante porque ele fez um crossover, tá? Um N bastante pequeno, por um período de um ano, onde ele fez o uso dos vaptanos, tá? Mostrando aqui, né, a capacidade disso melhorar o sódio do paciente, o sódio plasmático. Fez um período aqui de washout, né, onde o sódio volta a cair, e depois ele faz, né, a administração da ureia, como nós vimos, né, como agente osmótico. E ele mostra os mesmos resultados, ou seja, eu consigo muito bem manejar o meu paciente com ureia, né, ou com a champanhe belga, ao invés de usar os vaptanos, tá bom? E uma possibilidade, né, para os pacientes com a síndrome da antidiurese inapropriada, que a gente tem aqui um trial, né, publicado em 2020 no JASN, mostrando o uso da empaglifosina, né, mostrando a sua capacidade para aumentar o sódio nesses pacientes com CIAD. Então, é um N muito pequeno, é um estudo inicial, mas é uma alternativa, é uma opção terapêutica aí, quando nada do que foi feito inicialmente surte resultado, ou seja, eu fiz a restrição hídrica, não deu certo, eu associei a ureia ou a champanhe belga, não deu certo, eu não tenho o Vaptano disponível, de repente, uma opção seria a gente usar aqui os inibidores da SGLT2. E agora falando um pouquinho das hiponatremias agudas, então quais seriam as estratégias principais para esse tratamento? No entanto, né, uma coisa fundamental é a gente lembrar que uma rápida correção, né, desse sódio plasmático pode levar a uma consequência catastrófica a nível do sistema nervoso central, que é a desmielinização osmótica. Tá? E por conta disso, né, que a gente precisa ter algumas regras, né, e uma velocidade máxima para essa correção, para a gente evitar essa complicação que é irreversível. Então, o que, que a gente tem? Né? Desde os anos 2000, né, que a Droguet e Madias trouxeram, né, alguns conceitos em relação a essa correção da hiponatremia aguda, tá? É que a gente deve se atentar, né, e reservar essa correção para pacientes que estejam sintomáticos, né, e que a gente faça, né, um aumento mais gradativo de 4 a 6 ml para impedir essas complicações a nível cerebral. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz através de uma solução hipertônica, né, uma salina hipertônica a 3%, que pode ser montada, né, com 850 ml de solução glicosada a 5%, com 150 ml de NaCl a 20%. Outra opção, tá, é montarmos isso com soro fisiológico, 890 ml de soro físio, com 110 ml de NaCl a 20%. Em ambas aqui as situações, a gente estaria dando uma concentração de solução por volta de 513 mEq por litro. Tá? Como é que a gente faz essa correção? Idealmente, de 100 a 150 ml dessa solução a 3% EV em 10 minutos, podendo repetir até 3 vezes e com o objetivo de subir de 4 a 6 ml aí em até 6 horas, nas primeiras 6 horas. Tá? Quando o meu paciente acaba tendo uma correção muito rápida, né, e o risco da desmielinização osmótica, a gente tem aí por literatura, tá, o uso de DAVP de 1 a 2 micrograma EV ou subcutâneo de 6 em 6 horas, nas primeiras 24 a 48 horas, para diminuir esse risco da complicação. Tá? A Droguet e Madias também nos dão essa fórmula, né? Uma fórmula bastante conhecida, que é quanto que eu espero de variação de sódio de acordo com a concentração do sódio da minha solução, menos o sódio sérico do paciente, dividido pela água corporal total mais 1. Tá? A hora que eu faço essa conta, eu consigo estimar, né, cada 1 litro dessa solução que eu estou avaliando, quanto que ela vai variar do meu sódio. Tá bom? Então é uma equação que pode ser calculada para nos dar aí uma diretriz de quanto eu posso dar dessa solução ao longo do tempo de correção.
Então, aqui uma tabela, né, resumindo, né, as recomendações do guideline americano e do europeu, tá? São muito semelhantes, salvo algumas pequenas variações. Então, toda vez que eu estiver diante de uma hiponatremia aguda ou sintomática, nós vamos fazer os bolos da NSL a 3%, 100 ml em 10 minutos, repetindo até 3 vezes, no máximo corrigindo, né, de 4 a 6 ml em 6 horas, tá? E depois, né, para os pacientes que tenham sintomas moderados, eu vou fazer a infusão contínua, tá, dessa solução a 3%, de 0,5 a 2 ml quilo por hora. Nossa meta, tá, é de fazer uma correção aqui de 4 até 8 mEq por litro por dia, né, nunca jamais extrapolando 10 a 12, tudo bem? Hoje, o recomendado é que fiquemos, né, nos cálculos aqui entre 6 e 8, tá? Mas, por literatura, até 10 ml que a gente poderia trabalhar, tudo bem? E quando eu tenho uma hiponatremia crônica, né, e aqui a gente está falando principalmente do CIAD, a gente tem como primeira linha de tratamento a restrição hídrica, a restrição de fluidos, tá? E como segunda linha, utilizar aqui, né, a ureia. Nós falamos do Vaptan, né, da dificuldade logística, dos efeitos adversos, a champanhe belga como uma alternativa mais palatável aqui à ureia, né, e nós temos aí alguma evidência saindo com os inibidores da SGLT2. Então, aqui um fluxograma resumo dessa abordagem diagnóstica do sódio, né? Uma hiponatremia, a primeira coisa que eu vou me perguntar, né, é se eu tenho hiperglicemia e se sim, eu vou corrigir esse sódio. Normalizou, é uma hiponatremia hiperglicêmica, né? Ou seja, uma hipernatremia hipertônica. Não corrigiu, quer dizer, corrigiu o sódio, mas mesmo assim ele continua baixo, então eu vou olhar se esse paciente não recebeu manitol, não recebeu imunoglobulina intravenosa, que eu também classificaria como uma hiponatremia hipertônica, tá? Se eu não tiver isso, né, eu vou me perguntar se esse paciente não está num cenário de pseudo-hiponatremia, ou seja, se ele está hiperlipêmico, se ele está ictérico, se ele tem aí alguma coisa que eu faça suspeitar de uma paraproteína circulante, tá? Nesse cenário, né, se eu não tiver nada disso e eu fizer o cálculo da minha osmolaridade sérica, essa osmolaridade estiver reduzida, então eu estou diante de uma hiponatremia hipotônica. E dentro da hiponatremia hipotônica, né, cabe a pergunta se esse paciente tem alteração de função renal, que poderia justificar esse contexto, ou ainda o uso de diurético tiazídico, né, como causa da hiponatremia. Então, se esse paciente estiver fazendo uso de um diurético tiazídico, primeira coisa, eu devo parar de dar essa medicação. Resolveu o problema, então isso era uma hiponatremia induzida pelo tiazídico. Não resolveu o problema, ele não está em uso, a primeira coisa que eu vou avaliar é o status volêmico. Esse paciente tem sinais de hipervolemia, ascite, edema pulmonar, edema periférico? Se sim, né, então eu estou diante aqui de um cenário de insuficiência cardíaca, de cirrose, síndrome nefrótica, e vou ficar aqui como uma hiponatremia hipervolêmica. Agora, se meu paciente tem sinais de hipovolemia, né, eu vou avaliar o sódio urinário. Se esse sódio urinário for baixo, né, eu estou pensando em perdas aqui extra renais, né, como perda gastrointestinal, por exemplo, né, ou se for um sódio urinário alto, eu vou pensar então em perdas renais. E dentro aqui das perdas renais, né, eu tenho que lembrar o próprio uso do diurético, tá? Lembrar da síndrome cerebral perdedora de sal, principalmente para aqueles pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico, né, intracraniano ou tiveram um TCE, tá? Ou ainda cenários, né, de uma insuficiência adrenal primária. Agora, se o meu status volêmico for normal, ou seja, meu paciente tem uma normovolemia, tá? Ele não tem aí sinais, né, de depressão, eu vou avaliar o sódio na urina e a osmolaridade urinária. Se essa osmolaridade urinária for baixa, né, menor do que 100 miliosmoles por quilo, tá, eu estou diante aí de um paciente, né, que tenha provavelmente, né, um contexto de uma polidipsia primária ou uma situação, né, de uma dieta rica em líquido e pobre em proteína, né, como é conhecida
a potomania dos bebedores de cerveja ou aquela dieta do chá e torrada, tá? Ou ainda aqueles pacientes que fazem, né, polidipsia primária, psicose, né, que vão ingerindo aí bastante quantidade de líquido, tá? Agora, se a osmolaridade urinária ela for mais alta do que 100, tá? O sódio urinário vai nos ajudar. Se esse sódio urinário for acima de 40, né? Então, eu estou diante aqui de um cenário de insuficiência, né, adrenal ou, né, de distúrbios da tireoide. Então, é importante a gente avaliar a função tireoidiana e a função adrenal. Se eu vejo que tudo isso é normal, aí eu vou cair nos estados de SIAD e vou prosseguir com a minha investigação, com os meus critérios, né, definidores de SIAD. Tá? Por outro lado, né, se eu tiver um sódio urinário abaixo de 40, né, então eu vou avaliar, né, se esse paciente aqui não está num cenário de perda, né, de hipovolemia, de uma hiponatremia hipovolêmica, e na verdade eu interpretei de forma equivocada esse cenário volêmico do indivíduo. Saindo então das hiponatremias e começando a falar um pouquinho de hipernatremia, então o diagnóstico da hipernatremia é um sódio sérico maior que 145, tá? Pacientes ambulatoriais, esse diagnóstico ele não é tão frequente, tá? Em torno de 1% de descrição, mas também com dados, né, subdiagnosticados, mas em torno de pacientes, em torno de 25% aí dos pacientes hospitalizados. Em termos de sintomatologia, principalmente neuromuscular, né? Letargia, câimbras, fraqueza e alterações relacionadas a volume encefálico, então irritabilidade, convulsões, hemorragia, coma e também depressão respiratória e óbito. Quando a gente pensa nas etiologias de hipernatremia, é mais fácil, porque, por definição, toda hipernatremia ela é hipertônica, tá? Então, eu já caio direto aqui na avaliação do status volêmico desse indivíduo. Então, indivíduos hipernatrêmicos que estejam hipervolêmicos, né? Eu vou pensar num contexto iatrogênico, tá? Sobrecarga hidrossalina, síndrome de Cushing ou até mesmo um hiperaldosteronismo primário, tá? Por um reset de osmostato. Por outro lado, se eu tiver uma hipernatremia hipovolêmica, eu vou olhar se esse paciente não está usando diurético, se ele não está tendo perdas, né, gastrointestinais, perda cutânea, tá? Ou se é um paciente, por exemplo, que não tem acesso à água, tá? Um paciente com alguma sequela neurológica, acamado, sem acesso à água, ou um paciente contido, né, que não consegue nem pedir água e nem ter acesso ao líquido, tá? Por outro lado, né, se eu tiver aqui uma hipernatremia normovolêmica, então, né, a gente precisa avaliar se esse paciente está tendo uma perda de água extra-renal ou uma perda de água renal. Uma das ferramentas, né, para a gente poder acessar isso é a avaliação desse sódio mais potássio na urina e em comparação com o sódio plasmático. Se o sódio mais potássio da urina forem maiores do que o sódio plasmático, isso nos leva a pensar em perdas extra-renais. Agora, se essa soma de sódio e potássio urinários forem menores do que o sódio plasmático, isso faz a gente pensar em perda de água a nível renal. E aqui cabem os diagnósticos, né, do diabetes insípidos, tanto central quanto nefrogênico. Então, aqui só uma outra maneira da gente avaliar essas principais causas de hipernatremia em forma de tabela, mas sempre, né, com o paciente que, né, tendo perda de água não reposta, tá? Seja perda gastrointestinal, perdas insensíveis, né, perda renal, que é o diabetes insípido central ou nefrogênico, uma diurese osmótica, né, num contexto de um diabetes mellitus descompensado, um paciente que em fase de recuperação de masotemia, uso de manitol, né, ou lesões aqui hipotalâmicas ou da função de osmorreceptores do centro da sede, tá? Como no reset osmostato, num paciente com hiperaldo primário ou uma hipodipsia primária, tá? Ou ainda eu estou perdendo, né, água para células, como um exercício severo, crise convulsiva, ou sobrecarga de sódio, né, nos cenários aí de eu dar soluções hipertônicas, né, salinas hipertônicas para o meu paciente. Então aqui essa tabela mostra para a gente, né, dentro das principais causas de hipernatremia, alguns achados, tanto clínicos quanto laboratoriais, que podem nos ajudar. Então a história clínica é fundamental. Pela história clínica, né, e alguns dados como HGT, por exemplo, história de uso de diurético, né, eu já consigo ter uma ideia de que caminho
que eu vou seguir nas minhas hipóteses diagnósticas, tá? Nós falamos, né, da concentração ali de sódio e de potássio da urina em comparação com o sódio plasmático como uma ferramenta prática, né, e rápida da gente acessar, mas também, né, classicamente, a gente pode avaliar pela osmolaridade urinária. Situações em que a osmolaridade urinária está bem elevada, acima de 600, né? E situações como no diabetes insípidos, né? Nefrogênico, onde eu tenho aqui, por exemplo, a osmolaridade urinária baixinha, né? Abaixo de 300 miliosmoles por quilo. Então, aqui, em relação, né, ao nosso tratamento, ao nosso manejo dessa hipernatremia, cabe também uma consideração importante. A velocidade de correção dessa hipernatremia ela é muito importante. Eu não posso ter uma correção rápida demais. Por quê? Ao contrário do que nós falamos na hiponatremia, na hipernatremia, se eu fizer uma correção muito rápida, eu vou acabar levando água muito mais rápido para dentro da célula, tá? E num contexto de sistema nervoso central, onde eu tenho ali uma caixa, né, óssea, uma calota craniana fechada, eu tenho o risco de fazer o edema cerebral e não ter para onde crescer esse cérebro, a expansão desse cérebro, consequentemente fazendo uma herniação uncal e toda uma consequência deletéria para o paciente, tá? Então eu tenho que respeitar também alguma velocidade, né, a taxa de correção dessa hipernatremia. Uma ferramenta bastante utilizada na prática, né, é o cálculo do déficit total de água, para a gente poder saber o quanto devemos fazer de correção. Tá? Esse cálculo ele pode ser estimado por água corporal total, vezes o sódio do paciente, dividido por 140 menos 1. Então, no tratamento das hipernatremias, né, nós também vamos utilizar a fórmula de Adroguemadias, né, para a gente poder saber e estimar o quanto que 1 litro dessa solução que vai ser utilizada pode fazer em termos de variação de sódio. Tá? Então, mesma coisa, a variação do sódio vai ser o sódio da solução que eu estou infundindo menos o sódio sérico do paciente, dividido por água corporal total mais 1. A solução pode ser uma dextrose a 5%, tem 0 max de sódio, e uma distribuição aqui, né, de fluido extracelular em torno de 40%. Eu posso fazer um soro a 1/4, tá? Que teria em torno de 34 milimoles, né, max por litro de sódio, uma distribuição de 55%. O soro ao meio, 0,45%, que teria 77, né? Na prática, nós acabamos montando uma solução com 68, né, max por litro, uma vez que a gente coloca 2 ampolas no soro de 1.000, tá? E cada ampola de NaCl a 20% tem 34,2 max, tá? Lembrando que esse soro ao meio, né, tem aqui uma distribuição em torno de 73%. Ringer lactato, que é considerado um cristalóide balanceado, que tem 130 max por litro de sódio, tá? E uma distribuição aqui de 97%. E, claro, né, a solução salina 0,9%, que, no entanto, tem uma concentração mais elevada de sódio, 154 max. Tá? Lembrando, né, que além dessas soluções intravenosas, a gente também tem, né, a capacidade de dar água livre para o nosso paciente, seja por boca, seja por sonda nasointeral, e a estimativa é que cada 3 ml quilo de água que eu dê, né, vão reduzir a concentração de sódio em torno de 1 mEq por litro. Então aqui, né, nesse trabalho original, publicado no New England, né, por Adroguemadias, colocando, né, que a rota preferida, né, preferível para a gente poder fazer a administração de fluido é a via oral, né, ou pela sonda nasointeral, sempre que possível, né, e idealmente trabalhar com as soluções hipotônicas, seja água livre, né, seja a dextrose a 5%, soro a 1/4 ou soro ao meio, tá bom? E lembrando, né, que a salina, a 0,9%, ela não deveria ser utilizada para o manejo das hipernatremias. E aqui um fluxograma resumo, né, do manejo do paciente com hipernatremia pelo UpToDate, onde, né, só reforça a importância da história clínica para a gente avaliar esse nosso paciente e das ferramentas que podem ser interessantes, né, nessa análise, como a osmolaridade urinária, né, o clearance de água livre de eletrólitos para avaliar perda renal, perda extra-renal, tá?
o momento, né, que o paciente desenvolve essa hipernatremia ao longo da sua internação, são informações que nos dão pistas, né, valiosas nesse manejo, nessa interpretação diagnóstica. E, né, também classificando essa hipernatremia como aguda ou crônica. Se essa hipernatremia for aguda, né, a nossa meta é fazer a reposição do déficit de água desse paciente em até 24 horas. Né? E o regime inicial sugerido, né, pelo update é a administração aqui de glicose a 5%, né, na velocidade 3 a 6 ml quilo hora, tá? Ou ainda, né, a trabalhar com água livre por sonda, né, a depender, né, dos níveis de sódio, a depender da gravidade sintomatológica e da velocidade em que a gente precisa fazer essa correção. Tá? O ideal é que a gente monitorize, né, tanto o sódio quanto a glicose a cada 1 a 3 horas, né, e que essa velocidade, né, de infusão ela seja reduzida para 1 ml por quilo por hora depois que esse sódio começa a ser normalizado. Tá? No entanto, se eu estiver diante de uma hipernatremia mais crônica, né, a ideia é que a gente faça, né, um controle aqui de não mais do que 10 ml, né, no dia. Né? Algumas evidências sugerem de 6 a 8 ml para essa correção. Tá? Como que nós vamos fazer? Então aqui, uma vez que é uma hipernatremia crônica, eu não preciso ser tão agressivo nessa velocidade de correção, então eu posso trabalhar aqui com uma velocidade menor, né? A sugestão aqui dessa evidência é também a destrose 5% na velocidade de 1,35 ml por quilo por hora. Tá? Ou ainda trabalhar com água livre, tá? Água livre por sonda ou água livre por boca. Encerrando o sódio, agora a gente vai começar a abordar um pouquinho os distúrbios de cálcio. Tá? Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar, né, que o cálcio é um cátion divalente, né, e que as concentrações dele dependem de qual a unidade que nós estamos avaliando. Tá? Então, quando a gente fala em miligramas por decilitro, os valores normais de cálcio giram em torno de 8,5 a 10,5, 8,8 a 10,4 miligramas por decilitro. Tá? No entanto, né, quando a gente vai avaliar em mEq-litro, a concentração é metade. Né? O valor da normalidade é metade do miligramas por decilitro, 4,4 a 5,2 mEq-litro. Tá? Por quê? Né? Porque a distribuição, né, do cálcio sérico ela se dá praticamente aqui 50%, né, na sua forma ionizada, na sua forma livre, tá? Ou seja, metade dos valores. Em torno de 40 a 45% está ligado à albumina e de 7 a 10% com outros complexos. Tá? Então, por isso, quando a gente vai avaliar o cálcio total, né, quando a gente está indo para a forma ionizada, ela é em torno de metade do valor. E, claro, né, quando eu estou avaliando em miliequivalentes, eu estou lembrando que é um cátion divalente. Portanto, se eu quiser avaliar em milimoles por litro, ainda é metade desse valor, de 2,2 a 2,6. Outra informação importante é, quando eu vou fazer o cálculo, né, do cálcio total, cálcio sérico total, é importante que a gente faça a correção pela albumina do paciente. Como é que a gente faz isso? Para cada ponto, né, de albumina que eu abaixo de 4, eu acrescento 0,8. Por isso que a fórmula fica, o cálcio corrigido vai ser igual ao cálcio medido, mais 0,8 vezes 4 menos a albumina. Aqui só para a gente lembrar que a homeostase do cálcio ela depende da nossa ingestão diária, né, da participação do intestino na absorção, secreção e excreção fecal, né, de cálcio. Parte, né, desse cálcio que é absorvido vai ser armazenado nos ossos, tá? E o rim tem uma participação importante aqui de filtração e absorção, tá? Ou seja, também com uma excreção diária de cálcio renal. Então, aqui mostrando, né, essa interface do osso com o rim, com o intestino e com a tireoide, barra paratireoide, né, as paratireoides que ficam atrás da tireoide, e o quanto, né, que é importante essa liberação do paratormônio para a reabsorção de cálcio pelo rim,
a absorção de cálcio do osso, tá? A modulação, né, dessa absorção intestinal de cálcio, tá? Assim como a excreção de fósforo, tá? Esse paratormônio ele tem uma interrelação também com o FGF23, que é um hormônio fosfatúrico, tá? E que esse FGF23 ele inibe, né, a formação da 1,25-H, que é o calcitriol. Esse calcitriol ele é o responsável por a absorção de cálcio e fósforo do intestino, tá? Além de ser relacionado também à absorção de cálcio do osso. Esse osso, tá? Ele participa de forma ativa tanto na produção e liberação do FGF23 pelos osteócitos, perdão, né, como também através aqui do RANK ligante, ou RANK L ligando, né, com o RANK no processo aí dos osteoclastos, tá? Então essa interação, né, ela é bastante complexa e o rim participa disso, né? Ou seja, 60%, 65% desse cálcio vai ser reabsorvido no túbulo proximal, principalmente aqui por via paracelular, através das claudinas, né? 16, 19. A gente tem aqui 20%, né, desse cálcio também sendo reabsorvido aqui na alça de Henle, tá? Não só por via paracelular, mas também lembrando, né, dos canais, dos receptores cálcio sensíveis que estão presentes ao longo de todo o néfron, tá? E aqui, mais nas porções do distal, que a gente tem o TRPV5, né, que é um canal aqui para esse ajuste mais fino de cálcio e reabsorção de cálcio lá nas porções mais distais. Coletor não tem a participação no processo do processamento desse cálcio a nível de néfron. A hipercalcemia, né, que seria um distúrbio do cálcio elevado, acima de 10,5, né, de cálcio total, ele está presente de 1 a 4% da população geral e aí podendo chegar até 3% dos pacientes hospitalizados. As principais manifestações, né, da hipercalcemia envolvem sintomas renais, como poliúria, polidipsia, a formação de cálculos, né, nefrolitíase ou deposição de cálcio no parênquima renal, que é a nefrocalcinose, acidose tubular renal distal, diabetes insípidos nefrogênico e até mesmo IRA, tá? Lembrando que a hipercalcemia pode causar vasoconstricção da arteríola aferente. Além disso, sintomas gastrointestinais, como náuseas, anorexia, vômito, alterações a nível intestinal, pancreatite, né, doença ulcerosa péptica, fraqueza muscular, dor óssea, osteopenia, osteoporose, alterações, né, neurológicas como confusão, estupor, fadiga, tá? E também alterações a nível cardiovascular, né, como hipertensão, bradicardia, né, e intervalo QT curto. Tá? Então, são os principais achados clínicos de um paciente com hipercalcemia. São muitas, né, as etiologias das hipercalcemias. Nós vamos tentar dividir, né, essas hipercalcemias relacionadas ao paratormônio ou não relacionados ao paratormônio, mas lembrar também que nós temos aqui medicamentos, né, que são relacionados à hipercalcemia. Destaco aqui para vocês o diurético tiazídico, que aumenta, né, a reabsorção a nível renal de cálcio e lítio, tá? Assim como outras causas, né, que entra aqui como miscelâneas, né, como paciente com acromegalia, feocromocitoma, insuficiência adrenal, imobilização, síndrome leite-álcali, tá? Que são aí causas um pouco menos comuns de hipercalcemia, mas que merecem ser citadas. Então, primeira coisa, né, quando nós temos aqui um cálcio sérico maior que 10,5, primeira coisa é a gente avaliar se esse aumento de cálcio ele é real. Vamos avaliar o cálcio ionizado, corrigir o cálcio pela albumina, avaliar se não tem nenhuma medicação que esteja causando isso. Primeiro passo né, de investigação é a dosagem do PTH. Se eu estiver diante de um estado de aumento do PTH intacto, tá, eu vou estar aqui diante principalmente de um hiperpara primário, tá, ou ainda, né, em situações, né, como hiperpara secundário, hiperpara terciário, um câncer de paratireoide, neoplasias endócrinas múltiplas, tá? Mas disparadamente a causa mais comum ambulatorial de hipercalcemia é o hiperparatireoidismo primário. Então lembrar que
nas hiperparas primários, 85% é um adenoma único, é uma incidência de 0,5% na população geral, mas aumenta bastante nas mulheres pós-menopausa. E é importante, quando a gente tem esse diagnóstico, né, uma hipercalcemia com PTH alto, e que eu suspeito, né, de hiperpara primário, confirmar a localização, né, com ultrassom de paratireoides, uma cintilografia com tecnésio 99 sextamib, né, ou uma alternativa, uma tomo 4D com cintilo complementada, né, com o SPECT-CT. Qual que seria um diferencial desse hiperpara primário, né? O hiperpara secundário, o que, que muda para o hiperpara secundário? É que o cálcio dele vai ser normal, tá? Ou até mesmo tendendo abaixo, ou ainda, né, diferente do hiperpara terciário, né, que seria uma situação de aumento de cálcio com aumento de PTH, tá? Visto geralmente no paciente, né, em diálise há muito tempo, diálise crônica, paciente transplantado, né, com uma glândula aí autônoma, independente. E lembrar também, tá, do hiperparatireoidismo primário normocalcêmico, que não é tão comum, mas ele é um diferencial. E, né, acho que o principal diferencial do hiperpara primário, né, que vai cursar com uma fração de excreção de cálcio mais aumentada, né, maior que 1 a 2%, é o estado, né, de hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Então, o que muda aqui? É que a fração de excreção de cálcio tipicamente é baixa, menor que 1%. Tá? Além de uma história familiar, né, desse contexto. Tá? Mas o que muda aqui seria essa perda urinária de cálcio. Tá? Outro diferencial, né, para esses estados de PTH aumentado são as neoplasias endócrinas múltiplas. Tá? Então, a NEM1, tá? Tipo 1, ela cursa 90% com hiperparaprimário, mas eu também vou ter um adenoma hipofisário e tumores enteropancreáticos, né? Em torno de 60% a 70%. É um distúrbio hereditário raro, né? É chamado da doença dos 3 P's, né? Que é a paratireoide, pituitária e pâncreas, tá? Síndrome de Vermeer. Tem uma herança autossômica dominante, o cromossomo afetado é o 11q13 e tem esse gene MEN1, né? Que é famoso por produzir, né, aqui a proteína menina. Tá? Além disso, a gente tem a NEM do tipo 2, que é um distúrbio de herança autossômica dominante e que pode ter aí 3 síndromes distintas, tá? A MEN2A, MEN2B e o carcinoma medular de tireoide familiar. Essa tipo 2A cursa, né, com carcinoma medular de tireoide, feocromocitoma e a hiperplasia das paratireoides. Já a tipo 2B, também pode ser chamado de tipo 3, tem o carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma e outros tumores, né? Posso ter neuromas, ganglioneuromas intestinais, né? Ou ainda o carcinoma medular da tireoide familiar. E além do tipo 4, que é o hiperparaprimário, com adenoma hipofisário e tumores de órgãos reprodutores, tá? Testículo, cervix, tá? Além de tumor adrenal e renal. Tá? Então é importante a gente estar atento se é uma alteração única da paratireoide ou se ela vem num combo, que aí eu encaixaria nessas neoplasias endócrinas múltiplas. No caso do hiperparatireoidismo primário, né, muitas vezes o tratamento vai ser cirúrgico, eu tenho que tirar essa glândula que está doente. Como é que vou indicar essa paratireoidectomia? Então, primeira coisa, se o indivíduo tem menos de 50 anos, se ele tem uma calcemia, né, de 1 mg/dl acima do limite superior da normalidade, se ele já tem algum prejuízo da filtração glomerular, um clearance de creatina menor que 60, se ele tem, né, uma calciúria aumentada com risco bioquímico, né, um paciente com hipocitratúria, hiperoxalúria, ou ainda se ele já tem calculose renal, nefrocalcinose ou qualquer manifestação óssea, como por exemplo osteoporose, tá? Então qualquer um desses achados, né, já seriam indicativos de pensarmos, né, numa paratireoidectomia e encaminharmos esse paciente para uma avaliação de um cirurgião de cabeça e pescoço. Agora, se eu faço essa dosagem do meu paratormônio e ele vem normal ou reduzido, né, suprimido, então eu tenho que pensar nesses outros três grupos. Um deles, né,
que é o cenário de PTH-RP ou PTH-simile, né, o que a gente vai identificar a chamada, né, hipercalcemia hormonal da malignidade, né, vista nas metástases ósseas e vários tipos tumorais. Ou ainda eu posso ter, né, esse achado nos pacientes com aumento de vitamina D, da 1,25 OH, né, ou da 25 OH, como a gente vê, por exemplo, nos pacientes com sarcoidose, linfoma, tuberculose, né, ou ainda nos pacientes que fazem uso do PMMA, que é polimetil metanilato, né, que é silicone industrial, por exemplo. E ainda os medicamentos, imobilização ou a síndrome leite-álcali, tá? No contexto, né, dessa hipercalcemia humoral da malignidade, 80% das vezes eu vou ter relação com PTH-RP, né, que seria esse PTH simile, 20% liberação de citocinas, né, pelo próprio processo osteolítico local, e muito raro, né, situações onde eu vou ter a secreção da 1,25 OH ou ainda a produção de PTH ectópico, tá? Bem raro. Lembrando que essa hipercalcemia humoral da malignidade, ela está presente de 20 a 30% dos pacientes com neoplasias e é um marcador de mau prognóstico. As principais neoplasias que vão cursar com essa secreção do PTH-RP são os carcinomas de célula escamosa, carcinoma renal, de bexiga, de mama, de pulmão, ovário, próstata e coloretal, tá? Lembrar das leucemias e linfomas também produzindo esse PTH-RP. Situações de metástase óssea, né? Então, principalmente de mama, mieloma múltiplo, linfoma e leucemia. E nos contextos aqui de produção da 1,25, como nos linfomas, né, os germinomas, tá? Ovarianos. Para secreção de PTH ectópico, mais raro, mas alguns carcinomas, né, de ovário, de pulmão, de tireoide, né, rabdomiossarcoma, eles podem também cursar com esse outro mecanismo relacionado aí à hipercalcemia, da malignidade. Então, como é que eu vou tratar um paciente com hipercalcemia? Então, muitas referências trazem para a gente o valor de 12, né, como uma hipernatremia já grave. Alguns autores ainda dividem, né, de hipercalcemia moderada, de 12 a 14, e grave acima de 14. Tá? Então, tem essa divergência na literatura. Mas a base do nosso tratamento vai ser a hidratação com salina isotônica. Tá? Qual que é o objetivo disso? A gente restabelecer, né, o intravascular do nosso paciente e, consequentemente, aumentar a excreção de cálcio urinário. Como vamos fazer isso? Então, existem vários protocolos, mas o recomendado de 200 a 300 ml hora de solução salina, né, e depois com um ajuste mais fino, com o objetivo de um débito urinário de 100 a 150 ml por hora. Tá? Eu posso associar um diurético de alça, né, pensando em aumentar a excreção urinária de cálcio, né, mas lembrando, né, que não deve ser usado de rotina. O diurético de alça ele só vai ser utilizado naqueles pacientes em que eu já esteja hidratando, o paciente já esteja apresentando sinais aí de congestão venosa, né, e que eu não consiga, né, otimizar mais a minha hidratação. Então eu posso associar o diurético de alça, né, furosemida. Outra parte do tratamento, né, é o uso da calcitonina, que pode inibir, né, a reabsorção óssea, né, interferindo lá nos osteoclastos e promovendo também a excreção urinária de cálcio, a dose de 4 unidades por quilo, né, e os bisfosfonados, que vão inibir a reabsorção óssea, né, interagindo lá com os osteoclastos. Nós temos dois representantes aqui dos bisfosfonados, que é o ácido zoledrônico, geralmente administrado na dose de 4 mg endovenoso durante 15 minutos, ou o pamidronato, de 60 a 90 mg endovenoso em 2 horas. Só lembrando, né, que se o paciente está em ira, né, um prejuízo de função renal, eu devo ajustar essa dose. Então, se eu for fazer o ácido zoledrônico, de 2 a 4 mg e com um tempo de administração mais lento, de 30 a 60 minutos, e se eu optar por fazer o pamidronato, ajustar para 30, né, até no máximo 45 mg e fazendo uma infusão em 4 horas. Aqui
né, um fluxograma de manejo, né, desses pacientes com hipercalcemia. Então, a primeira coisa, né, se o paciente tem essa hipercalcemia grave, e aqui ele considera como grave acima do 14, como a gente havia comentado, dessas divergências da literatura, né, se o paciente não tiver, eu vou avaliar se tem alguma medicação, algum suplemento, se eu consigo suspender isso e vou confirmar, né, se essa hipercalcemia ela é verdadeira. Tá? E sempre começando a minha investigação com a dosagem do meu PTH. Se esse PTH for alto, então eu fecho aqui como um hiperparatiroidismo primário, mas lembrar, né, que eu posso ter os diferenciais para esse PTH elevado, né, que seriam as neoplasias endócrinas múltiplas, a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, né, mas aqui com certeza o carro-chefe é o hiperpara primário. Por outro lado, se eu tiver um PTH normal ou baixo, tá? Eu tenho que buscar alguma dessas três coisas, né? A dosagem, se for disponível, né, do PTH-RP, da 1,25OH e da 25OH, tá? Se o meu PTH-RP estiver alto, né, eu vou definir isso como uma hipercalcemia humoral da malignidade, 80% das hipercalcemias da malignidade estão aqui, mas se não for aumentado, né, eu vou tentar dosar a minha 1,25OH, o meu calcitriol sérico. Se esse calcitriol for elevado, então eu vou cair aqui nos estados de linfoma, doenças granulomatosas, né, como sarcoidose, tuberculose, tá? E até mesmo, né, lembrar do PMMA, silicone industrial. Agora, se o meu 1,25 for normal, a gente dosaria a 25OH. E aí essa 25OH, estando alta, eu fecho isso como uma intoxicação exógena por vitamina D, mas estando normal, aí a gente vai pensar no mieloma múltiplo e, consequentemente, dosar, né, as eletroforeses de proteína sérica e proteína urinária, tá? Buscando ali depósito de cadeias leves, né, cadeia relacionada às gamopatias monoclonais. E falando um pouquinho das hipocalcemias, então é um distúrbio presente em 10 a 18% dos pacientes hospitalizados e é muito prevalente nos pacientes de terapia intensiva, tá? E aqui chamando atenção, né, quase 65% das vezes relacionado também a distúrbio do magnésio. Então é sempre importante pesquisar esse íon. O quadro clínico é bastante variado, mas desde sintomas neurológicos, né, como parestesias, irritabilidade, confusão mental, convulsões, é, calcificações dos gânglios da base, sintomas extrapiramidais, aí no caso de uma hipocalcemia crônica, até sintomas musculares, né, sinal clássico de Trousseau-Chavosteck, cãibras, fraqueza muscular, tetania, laringoespasmo, alargamento do intervalo QT, hipotensão, insuficiência cardíaca, torsade de Poix, né? Ainda mais se eu tiver hipomagnesemia associada. Lembrar dos sintomas ósseos, né? Como fratura, fragilidade óssea, raquitismo, né? E osteomalácia associados. E até mesmo alterações dermatológicas, né? Como ectoderma, mas isso mais nos cenários de hipocalcemia crônica. As etiologias eu também devo pensar sempre, né, como medicamentosa, uma hipocalcemia induzida por drogas, e aqui, né, a gente tem que lembrar dos bisfosfonados, da calcitonina, né, ou seja, medicações utilizadas ali para inibir a reabsorção óssea. Lembrar do Sinacal-7, né, que é um calcimimético, ou outros quelantes, né, de cálcio, tá, como principais medicamentos relacionados à hipocalcemia. Lembrar da hipomagnesemia, né, que está induzida ali na secreção do PTH, e situações onde o meu PTH está alterado. Então, eu posso ter uma hipocalcemia com PTH baixo, e aí eu vou pensar em desordens genéticas, pós-cirúrgico, doenças autoimunes, processos infiltrativos, né, HIV, ou situações com PTH alto, né, como deficiência de vitamina D, por exemplo, resistência a PTH, tá? Principalmente lembrando aqui também da hipomagnesemia, doenças renais, né, ou perdas de cálcio, né? Então, cenários, por exemplo, de síndrome de lise tumoral, pancreatite aguda, hiperfosfatemia, tá? Como é que a gente vai manejar essa hipocalcemia? Então, a primeira coisa, né, é avaliar se esse paciente apresenta aí desses principais sintomas de maior gravidade, né? Prolongamento do intervalo QT, convulsão, tetania, espasmos.
Se não, né, eu vou tratar isso como uma hipocalcemia assintomática ou com sintomas muito moderados. E aí eu posso começar o meu manejo, né, com o cálcio por via oral, suplementos orais de cálcio. Agora, se eu tenho pacientes, né, que tenha sintomas leves, mas com cálcio muito baixo, eu vou pensar na reposição intravenosa de cálcio, ou, com certeza, se eu tiver qualquer um desses sinais clínicos de maior gravidade, eu já devo começar a minha reposição de cálcio intravenoso. Para essa infusão intravenosa, eu devo lembrar das duas formulações mais comuns, que é o gluconato de cálcio a 10%, onde cada ml corresponde a 9 miligramas de cálcio elementar, tá? Corresponde a 0,47 mEq por ml, ou o cloreto de cálcio a 10%, que cada ml corresponde a 27 miligramas de cálcio elementar, ou 1,36 mEq por ml. Tá? Então, eu tendo, né, a situação, a necessidade de reposição de cálcio, né, intravenoso, eu vou administrar de 90 a 180 miligramas de cálcio elementar, tá? Ou seja, né, em torno aí de uma ampola, de uma a duas ampolas, né, no caso do gluconato de cálcio, diluído em 50 ml de soro glicosado a 5% ou solução salina, e infundindo isso de 10 a 20 minutos. Posso repetir, né, depois de 10 até 60 minutos, se o paciente persistir com sintomas mais graves. Tá? Depois disso, né, eu vou trabalhar com a reposição em bomba, né, em infusão contínua desse cálcio. Tá? Uma das maneiras aqui mais práticas, né, é a gente administrar 11 gramas, né, do gluconato de cálcio, ou seja, equivalente aqui a 1.000 miligramas, tá? Que seriam, né, 11 ampolas, aqui por volta de 11 ampolas, diluído, né, para dar o total de um volume de solução de 1.000 ml, fazendo aqui 1 miligrama por ml. Tá? A ideia, né, aqui é administrar inicialmente 50 ml por hora, né, e depois ir tateando isso de acordo com a resposta que o paciente vai tendo. Depois disso, né, a gente vai transicionar essa reposição endovenosa para a reposição por via oral, por volta de 1 a 4 gramas de cálcio elementar por dia, com carbonato de cálcio, com citrato de cálcio, né, ou fazendo a associação, por exemplo, de calcitriol e vitamina D nos cenários de hipoparatiroidismo ou deficiência de vitamina D como etiologia. Tá? E as formulações que temos disponíveis são muitas, né? Aqui é uma tabela do UpToDate, né? Mostrando diversas possibilidades, né? Aqui, claro, tem vários que nós nem encontramos no Brasil, mas só para mostrar para vocês a importância da gente checar quais são, né, os sais, os compostos que nós temos, qual é a quantidade, né, de cálcio elementar, né? Se ele tem ou não associação com a vitamina D, para que a gente possa fazer um plano terapêutico, né, dessa suplementação de forma mais adequada e mais satisfatória, tá bom? Bom, pessoal, acho que era essa a informação que eu tinha para passar para vocês e espero que tenha sido produtivo, né, que tenha ajudado, né, a organizar um pouquinho o raciocínio diagnóstico das hiponatremias, das hipernatremias, das hipocalcemias e das hipercalcemias. E em breve a gente terá um encontro aí para discussão de casos clínicos, onde a gente vai poder aplicar todo esse material da videoaula para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Um grande abraço.